Nós temos mais uma aula de gramática, uma aula focada nos pronomes demonstrativos, né? Singular e plural. É uma aula tranquila, uma aula simples, para quem já estudou, é mais fazer uma revisão mesmo, mas lembre-se que o nosso curso vai chegar lá no intermediário, vai chegar no avançado, vai ter um material, vai ter um conteúdo um pouquinho mais desafiador para você logo, logo. Por isso que é importante você fazer aula por aula, para você não perder nada na hora que chegar, talvez, em algum conteúdo que você não se lembre ou que você não tenha dominado o suficiente. Beleza? Então bora lá começar. Aí aqui eu trouxe uma imagem para você, né? Das duas garotas conversando, ó. This is her picture on my cell phone. Aí a outra responde, she's pretty. Então aqui eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, olha. Para o pronome demonstrativo. This, tá? O que isso significa? Este, esta, esse, essa, isto, isso, também pode significar tudo isso daí que você está vendo. Então é o singular. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela, porque ela vai estar mais completa aqui para você poder conhecer, entender e realmente aprender de vez. Então primeiro vamos dar uma analisada aqui nessa tabelinha que eu fiz aqui para você. Olha, eu tenho aqui o singular, né? Essa coluna aqui é toda singular, tá vendo? Que eu tenho esse rapazinho aí de franja e tenho a menina lourinha, tá? E aqui eu tenho o plural, tá vendo? Plural, que é esse rapazinho moreninho e essa mocinha moreninha, né, na fazenda. Tá? Então essas são as duas colunas. Vamos ver então qual que é o singular, qual que é o plural. Aqui eu tenho o this. Então o carinha tá lá com um livro mostrando. This is my book. Igual eu tô aqui, ó. This is my book. This, então, gente, ele é usado, né, ele significa tudo isso que eu acabei de falar para você e ele é usado com substantivos no singular. Então qual que é o substantivo aqui? É o book. É o book. Book é um substantivo e ele está no singular. Então, por isso ele usou this, ok? Vamos ver o outro aqui. E aí eu tenho o carinha do lado dele, só que agora no plural. Ou seja, o this é o estes, estas, esses e essas, né? Então, ele é o plural do this. Tá? Então é o plural. This, singular, this, plural. Tá? Então quando eu estou usando um substantivo que ele está no plural, ou seja, são 2, 3, 4, igual, olha aí, o carinha está com um monte de livro. Então ele vai usar o this. Alright? Por exemplo, aqui, olha, eu estou com 2 livros. Então, these are my books. This is my book. These are my books. Ok? Então essa é a diferença. This para singular e this para plural. Ambos, olha, ambos, this and this, é para perto. Quando o substantivo está perto de você, ó, este, esse, esses, estas, eles estão perto de mim, ou está do meu lado, ou eu estou segurando, ok? Quando eu estou falando de coisas que estão longe de mim, por exemplo, eu quero apontar para os meus livros que estão ali, não sei se vocês conseguem. Então eu quero apontar para os meus livros que estão ali atrás. Aí eu vou usar outros pronomes demonstrativos, que é o que você vai descobrir agora. Ó, aqui observa a lourinha aqui, ó. Ela está apontando para o cachorro, e o cachorro está longe dela. E aí ela está usando o that. Nesse caso, significa aquele, aquela ou aquilo. E o that é usado no singular, ok? Então, that é usado para singular, assim como this também é usado no singular. A diferença é que o this é para quando uma coisa está perto de mim, ok? E o that é para quando uma coisa está longe de mim. Então, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um livro ali de liderança estratégica, aquele livro amarelinho embaixo do relógio. Eu vou falar sobre aquele livro, ó. That is my yellow book. Aquele é o meu livro amarelo, ok? Então, eu estou apontando para aquele livro que está longe de mim. This is my book. Este é o meu livro. This is my blue book. Né? Esse é o meu livro azul, ok? Só para poder exemplificar, eu estou usando as cores só para poder você perceber que eu estou falando de um que está na minha mão e eu estou falando de outro que está lá, porque eu tenho vários livros lá. Então eu estou qualificando apenas um para você perceber que eu estou usando o quê? Singular. Agora, se eu quiser falar plural, ou seja, que eu quiser falar sobre várias coisas, vários substantivos, eu vou usar o those. Observa a imagem que a menina está apontando para vários cachorros. Those. Então, those é aqueles
ou aquelas. Então, por exemplo, those are my books from Percy Jackson. Aqueles são os meus livros sobre do Percy Jackson, ok? Então eu estou falando sobre aqueles livros, tá no plural, não estou falando mais só sobre o livro amarelo, estou falando sobre os livros do Percy Jackson, ok? Então lembre-se que o that é para singular e those é para plural. É muito simples, é muito tranquilo, não tem muito segredo nesse daqui não, tá? Então vamos observar aqui, só para você poder completar aqui, ó. Complete the rules with near or far, ok? Near é perto e far é longe, ok? Então ele fala o seguinte, ó. This and this are for things that are. Então, este e estes, que é o this e o this, são para coisas que estão near or far, que estão perto ou longe. Vamos dar uma olhada? Para coisas que estão perto, near, ok? Então, that and those are for things that are. Então, that e those são para coisas que estão longe, né? Far, ok? Só uma observação aqui, ó. Watch out. We can use the contract form of be with that. Então, a gente pode contrair o that com o verbo to be. Então, fica that, ok? É muito comum você ver isso e os nativos falam muito contraído, tá? Então, é difícil você falar that is my car. That's my car, ok? Mas isso já não acontece com this, this or those, ok? Só acontece essa contração com that, right? Vamos praticar um pouquinho com os exercícios que eu trouxe aqui para vocês? Então, aqui eu tenho as frases. Observe sempre o meu substantivo, se ele está no singular ou no plural, e observe o comando, se é near, que é perto, ou se é far, que é longe, para você saber se você vai usar singular, plural, se você vai usar o this ou that, this, or those, whatever. Vamos lá. Então, are my parents. Eu estou falando de parents, que são pais, está no plural. Então, você já sabe que se está no plural, você vai usar quem? This ou those. Só que aqui ele está falando near. Então, near é perto. Qual dos dois que eu uso para perto? Vamos dar uma olhada? This, ok? Ó, is my dog. Is my dog. Eu sei que dog está no singular, ok? Se está no singular, eu vou usar o this ou eu vou usar o that. Agora, vamos ver o comando. O comando está falando que está longe. Qual dos dois que eu uso para longe? Vamos conferir? That. Aí eu estou falando, is my house. É minha casa. Tá, house, eu sei que também é singular, e aí eu vou usar o this ou that. Só que ele está usando o quê? Near. Qual que eu uso para near? O this ou that? Vamos ver? This. Vamos para mais um, ó. Are my DVDs. DVDs está no plural. Se está no plural, eu sei que eu vou usar quem, ó? O this ou those, right? E aí ele está falando que está longe, né? Está far. Então, se é far, eu vou usar quem? Those. Number 5. Is my brother. Então, meu irmão, singular. Far é longe. Qual que eu uso singular e longe? That. Or are my games consoles. Então, são os meus jogos, meu aparelho de videogame. E aí, tá no plural e ele tá usando near. Qual que a gente usa, então? This, right? E por último, a gente tem aqui o 7. Awesome is an awesome cell phone. E aí é far. Qual que a gente usa? That, ok? Então é muito simples essa aula, muito tranquila, gente. Por isso eu te peço que você baixe o arquivo que está aqui na descrição do vídeo, baixe o PDF, baixe o MP3, pratique, faça exercício, assista essa aula quantas vezes for necessário, ok? So that's it, see you, bye bye.